Então, meus irmãos, a gente começou a dar uma olhada aí no livro de Atos, né? Se vocês puderem, por favor, abrir aí em Atos. A gente olhou aí o livro de Atos, a gente foi ali até o capítulo 2, né? A gente viu até o capítulo 2 do livro de Atos. Isso. Não, é só para abrir mesmo, que aí eu vou ainda ir falando. Então a gente viu até Atos capítulo 2, né? Todo o capítulo 2 de Atos, a gente foi olhando ele. A gente viu Atos 1, Atos 2. E só para a gente dar uma breve revisada. Só para a gente dar uma breve revisada aí. Vamos lá. Só para a gente dar uma breve revisada. A gente começou falando sobre, né, o livro de Atos. E como a gente vê aí, né, nas nossas Bíblias, nos traz como Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Mas, meus irmãos, eu gostei muito da ideia do livro chamar outra coisa. Atos do Espírito Santo. Então, assim, acredito que o melhor nome para o livro de Atos seria Atos do Espírito Santo, porque realmente é a revelação do Espírito Santo na vida dos cristãos, né? Tudo aquilo que a gente vai vendo no livro de Atos, aquilo que os próprios cristãos eles vão fazendo aqui, né? Os apóstolos vão fazendo, tudo isso eles só são capazes de fazer por causa do Espírito Santo na vida deles. Exatamente. Exatamente. Aham. Amém, glória a Deus. Então, realmente, Atos, né, está o que? Fundamentado nessa visão. O entendimento de que são as ações, né, os atos dos apóstolos, né, após a subida de Cristo aos céus. O que eles fizeram? Quais foram os atos? Quais foram as ações deles nessa terra, né? Então, aí só alguns pontinhos assim, só para a gente ir recordando. Né, o escritor do livro de Atos, né, quem escreveu o livro de Atos? O livro de Atos foi escrito por Lucas, certo? O mesmo Lucas, né, que escreveu também o livro de Lucas. Os dois livros, isso, exatamente. Os dois livros foram escritos por Lucas. Então você vai ver que tanto Lucas quanto o livro de Atos foram escritos por ele. E os dois foram escritos para a mesma pessoa, esse tal Teófilo, né? A gente vê no início aí de Atos, né? Atos 1:1, diz aí, né? Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, esse primeiro livro que ele está falando, que ele fala aí sobre o que Jesus fez e ensinou, é o livro de Lucas, certo? É o Evangelho segundo Lucas. E o segundo livro escrito por Lucas foi aqui o livro de Atos, né? Então, ele aí é o escritor desses dois livros. Então, alguns dos pontos que a gente foi vendo aí, nós vemos que o livro de Lucas, ele começa aí trazendo esse início, mostrando aí um pouco sobre, né, sobre Jesus a Teófilo mais uma vez, né? E ele já cita logo no versículo 2 o Espírito Santo, né? Então ele vai falar aí, né, no versículo 1 e 2 a seguinte coisa, né? Como eu já li o 1, escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Então é assim que ele começa o livro de Atos, né? E aí, a partir daí, ele começa a contar, ele começa a nos mostrar os relatos da volta de Jesus aos céus, né? Então, nós vemos aí em Atos, capítulo 1, dos versículos 6 ao 11, como a gente viu, o retorno de Jesus aos céus, né? E algo, o mandamento que Jesus deixou aí no versículo 8, né?
Antes dele subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse daí é as últimas palavras de Jesus antes dele retornar aos céus, né? Então, nós vemos ali que ele morreu na cruz, né? Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Passou aí mais em torno de 40 dias com seus discípulos na terra, né? E após isso ele retornou aos céus. Antes do retorno dele aos céus, essas foram as suas palavras finais, né? Tanto faz que o versículo 9 de Atos 1 diz: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, né? Então naquele momento foi o momento onde Jesus retornou às alturas. Após isso, os discípulos retornam para Jerusalém. Ali em Jerusalém eles escolhem, né, um para ficar no lugar de Judas Iscariotes, né? E o escolhido foi Matias. Isso nós vemos aí nos versículos 15 ao versículo de número 26, né, do capítulo 1 ainda, momento onde Matias é escolhido. Após isso, a gente fez aí, eu até fiz um desenho bem feio lá do templo, né? Mostrei ali para os irmãos, assim, de forma breve, o local onde eles estavam, num desenho bem feio. E nós vemos que ali naquele local é onde o Espírito Santo vai descer sobre os cristãos, sobre os primeiros cristãos. E que ali naquele local haviam 120 pessoas, né? Os 120 primeiros cristãos. Então, o Espírito Santo desceu sobre eles naquele momento. Eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes, né? Na festa que é após a colheita aí. E nós vemos a partir do versículo 8, né? A partir do versículo 8 do capítulo 2, todas as línguas, né? Todas as pessoas que estavam ali naquela festa. Então a partir do versículo 8 nós vemos aí, né? Aquelas pessoas dizendo: e como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, né? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então todos atônitos perplexos interpelavam uns aos outros ali. Quer isso dizer? Então o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens no dia ali de Pentecostes. E eles começaram a falar ali em pelo menos 16 línguas diferentes. As maravilhas de Deus para aqueles que estavam ali na festa, né, dentro do templo. E a partir disso nós vemos aí em Atos 2, a partir do versículo de número 14, que Pedro ele começa a pregar. E Pedro ele começa a pregar aí. Ele traz uma linda pregação em onde ele vai falar realmente sobre toda a palavra de Deus, né? Ele vai falar sobre toda a palavra de Deus, apontando tudo sempre para Jesus. E quando as pessoas que estão ali ouvem essa pregação, o que elas fazem? Elas ficam assim, né? Então o que a gente vai fazer a partir de agora, meu irmão? Elas perguntam para Pedro, né? Aí Pedro diz para eles, né? Vocês devem se batizar, vocês devem se arrepender, né? E a partir daí vocês receberão também o dom do Espírito Santo. E naquele dia, nós vemos em Atos 2, versículo número 41, que naquele momento, após a pregação de Pedro, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, eram 120 ali no início, como a gente viu em Atos 1. E aqui, já em Atos 2, nós vemos que já foram para aí em torno de 3.120 cristãos, né? E aí, meus irmãos, foi aí que a gente parou, né? Em Atos 2, nessa parte, no versículo de número 41. Então, hoje a gente vai dar continuidade. Eu espero que a gente consiga, claro, né, de forma bem resumida e enxuta, e olhando todo o livro de Atos até o final do nosso ano, para a gente poder ir entendendo realmente o que é a igreja até chegar a nós nos dias atuais. Vamos orar? Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por este tempo que nós estamos aqui, mais uma vez te damos graças. Que a Tua palavra, ó Deus, possa falar conosco neste momento.
Que a Tua palavra possa ser revelada aos nossos corações. Que a Tua palavra possa realmente, Pai, encontrar morada e habitação em nossas vidas. Que possamos nos alimentar da Tua santa palavra, Deus, e sermos verdadeiramente ministrados por ela. Assim nós oramos neste momento mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos isso daí, como eu trouxe de forma resumida na semana retrasada. E hoje a gente vai dar continuidade, olhando a partir de Atos 2, versículo número 42. Então, dos versículos 42 ao 47 de Atos, vai nos falar sobre como era o início da igreja, né? Um ponto-chave é o quê? A gente está olhando Atos por quê? Porque é em Atos que nós vemos o início da igreja, como a igreja se iniciou. E como eram os primeiros cristãos, como eles lidavam com as coisas. Nós encontramos bem aí, ó. Versículo 42 ao 47 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós vemos aí o início da igreja. O início da igreja era o quê? Era realmente onde os apóstolos, eles ensinavam aos outros, né? Nós vemos aqui que já estavam em torno de 3.120, né? Claro que nem todos esses 3.120 estavam morando em Jerusalém como os apóstolos, né? Nós vemos que muitos ali vieram para a festa que estava tendo, a festa de Pentecostes, né? Mas aqueles que ficaram habitando ali em Jerusalém, o que acontecia? Eles aprendiam dos apóstolos. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que era essa doutrina? Os ensinamentos de Jesus, né? Os apóstolos aprenderam aos pés de Jesus e agora eles estavam ensinando ao povo aquilo que eles aprenderam do próprio Jesus, né? E eles começaram a receber isso, né? Tanto isso quanto na comunhão, no partir do pão e nas orações, tudo isso eles faziam juntos semanalmente, né? A igreja no início, eles se reuniam, eles oravam juntos, né? Eles comiam juntos e assim eles tinham essa comunhão uns com os outros. E aí diz alguns pontos aí, meus irmãos, que haviam nos primeiros cristãos e que são coisas que devem haver em nós também, né? Que diz aí, né? Em cada alma havia temor, né? Havia temor a Deus em cada alma. Cada cristão eram realmente os homens e mulheres que temiam a Deus, né? E aí a palavra também nos diz que haviam muitos prodígios, muitos sinais sendo feitos por intermédio dos apóstolos. E nós vemos o que, meus irmãos? Que esses sinais e prodígios eram o quê? Era necessário para quê? Para que as pessoas pudessem ver que verdadeiramente eles estavam sendo usados por Deus, né? Que Deus estava usando-os em todo o tempo, né? Assim como foi com Jesus. Jesus ele veio e ele fez muitos sinais e prodígios. E esses sinais e prodígios eram necessários para o quê? Para que as pessoas pudessem ver que realmente ele era o Filho de Deus. Agora os sinais e prodígios estavam acontecendo através dos apóstolos, para quê? Para que as pessoas pudessem ver que verdadeiramente eles eram cristãos. Eles eram realmente aqueles que aprenderam com Jesus. E a partir disso, a partir desses sinais, desses prodígios, né? E aí sinais e prodígios a gente pode aí adentrar a cura de enfermos, né? O expulsar de demônios, né? Entre coisas dessa maneira. Tudo isso era necessário ser feito para que as pessoas pudessem olhar e falar, realmente, né? Aqueles ali, eles vivem para Deus, né? Eles estão vivendo para Deus. Eles estão fazendo conforme também o Senhor deles fazia, né? O Senhor deles, eu digo, Jesus fazia. Eles que aprenderam com Jesus faziam igual também. Então, meus irmãos, nós vemos que assim era o início.
E que eles estavam sempre juntos, né? E eles tinham tudo em comum. E realmente isso é muito interessante, por quê? Porque aí a gente vê o quê? Que realmente eles viviam em comum acordo. E qual é este comum acordo que eles tinham? E isso é muito interessante. Nós lemos aí que eles vendiam muitas vezes suas propriedades, né? A igreja do início ali muitas vezes vendiam suas propriedades, os seus bens, e repartiam com aqueles que eram mais necessitados. Então, muitas vezes uma pessoa ela tinha uma casa, né? Ela tinha ali um quintal que fosse, vamos dizer assim, um terreno que fosse. Muitas vezes eles pegavam, viam as pessoas que não tinham nada da igreja, vendiam aquilo e distribuíam os bens junto aos pobres, né? Então esse era o foco deles, eles ajudavam verdadeiramente uns aos outros ali, né? Eles realmente iam diante daqueles que tinham necessidade, né? Distribuíam o produto entre todos, como diz o versículo número 45, né? E o 46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, diariamente eles estavam juntos no templo, né, orando realmente, os apóstolos ensinando sobre Jesus, né? E o que eles faziam também? Eles repartiam o pão, indo de casa em casa, né? Então eles ajudavam os necessitados verdadeiramente, eles ajudavam os órfãos, as viúvas de verdade, né? Com o que eles mais necessitavam, que era o próprio alimento, né? E eles faziam isso, meus irmãos, com alegria e singeleza. Então nós conseguimos enxergar aí, né, alguns pontos dos primeiros cristãos, né? Então os primeiros cristãos, nós vemos que os primeiros cristãos, meus irmãos, eles eram cheios de temor. Eles eram cheios de temor, de alegria. Né, de singeleza, podemos colocar assim, como diz aí. Eram coisas que eram encontrados neles, né? Tudo o que eles faziam com temor, alegria e singeleza de coração, né? E assim eles faziam, no partir do pão, no perseverar juntos no templo, pregando, orando, e outras coisas que eles faziam aí, né? Versículo 47, eles louvavam a Deus, né? E contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Então, por eles realmente viver isso, né? Terem temor ao Senhor, serem cheios de alegria, de singeleza, louvarem a Deus realmente, isso fazia com que eles contassem com a simpatia de todo o povo. Todos que olhavam para eles, viam eles como boas pessoas, né? Viam eles como realmente homens, mulheres, né, corretos. Então todo o povo olhava para eles com bons olhos. E por conta desses pontos principais, né, não tinha nada. Nada disso a gente vê nesses primeiros cristãos aí, né? A gente vê que não havia isso neles. Então, esses pontos, meus irmãos, olha para você ver que interessante. Essas 4 coisas que haviam nos primeiros cristãos, fez com que o que acontecesse? Fez com que acrescentasse o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pela maneira como eles agiam, né? Pela maneira como eles eram, pela maneira como eles viviam, muitos outros foram se aproximando, né? E se tornando cristãos também, né? Então, o final do versículo 47 nos diz isso, né? Acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos junto a eles. Então, nós vemos que assim é o início da igreja ali. Era assim que viviam os primeiros convertidos, né? Ajudando uns aos outros, temendo a Deus, sempre alegres, com singeleza de coração e louvando a Deus. E aí, meus irmãos, como nós vemos, né? O Espírito Santo estava em ação, né? E Deus, ele tinha um propósito para tudo aquilo. E o propósito de Deus era alcançar cada vez mais e mais pessoas. Então, sinais e maravilhas eram muito comuns.
Assim como nós iremos ver aqui no capítulo de número 3, né? No capítulo de número 3, vai dizer aí que é um momento onde um coxo será curado na entrada do templo, né? Então, capítulo 3 vai dizer aí, ó: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir a esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Então os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, meus irmãos, isso daí é um dos primeiros sinais, né, que nós vemos aí Lucas contando, sinais e maravilhas que acontecem após a subida de Jesus aos céus, né? Momento onde um coxo é curado por Pedro e João. Nós vemos que no início da igreja, exatamente, Jesus já havia subido, exatamente. Pedro e João, eles curaram por conta do quê? Por conta do Espírito Santo que estava no coração deles. Sim, exatamente. Deus havia dado autoridade para eles, né? Mas essa autoridade, meus irmãos, é fundada no quê? No Espírito Santo, né? Então, tudo que a gente está vendo aqui, se não fosse pelo Espírito Santo, nada disso aconteceria, ok? Por isso que eu digo, né? A gente tem que tirar os apóstolos da visão e colocar o Espírito Santo na visão, né? Porque tudo que eles fazem, eles só são capazes de fazer por conta do Espírito Santo estar no coração deles. Porque a gente vê anteriormente, meus irmãos, a gente vê anteriormente que quando eles ainda estavam com Jesus, eles tiveram aí momentos que eles poderiam ter expulsado demônios e coisas desse tipo, e eles não conseguiram. Eles não conseguiram, né? Eles não foram capazes de fazer isso. E por que eles não foram capazes de fazer isso, né? Por que eles não foram capazes? Porque eles realmente ainda não entendiam verdadeiramente o propósito deles. Eles ainda não haviam entendido completamente o propósito. Só após Jesus subir aos céus e o Espírito Santo descer sobre eles, que eles falaram: ah, sim. Então, meus irmãos, é algo um tanto quanto difícil até mesmo de explicar, mas os discípulos, os 12 como um todo, o tempo que eles tiveram com Jesus, eles entenderam muito pouco. Foi necessário Jesus voltar aos céus para que muita coisa fosse entendida por eles. Né? Quando eles começaram a ter ali, vamos dizer assim, né? Bem entre aspas, caminhar com as próprias pernas, que eles começaram a compreender e entender algumas coisas, né? Então é isso. Então nós vemos aí que isso acontece, né? Esse coxo, ele é curado. Um coxo de nascença, né? Um homem que nunca havia andado, como diz o versículo de número 2 aí, né? Então ele era levado. Oi? Exatamente. O dom de curas está vivo ainda. Exatamente. Então, nós vemos algo acontecendo aí, né? Primeira coisa que a gente vê é que esse coxo, ele era um coxo de nascença. Ele era levado sempre ali na porta do templo, chamada Formosa, né? Então nós vemos aí, né? Eu fiz aquele desenho feio semana retrasada do templo. Eu vou tentar fazer mais ou menos aqui de novo, né? Um desenho do templo, só para a gente conseguir aí ter mais ou menos uma ideia, né? Exatamente. Então, a gente
né, a gente tem lá o templo. Vamos pegar aqui toda a parte do templo, né? Então no templo a gente tem aqui a parte do santuário, certo? Aqui era a parte do santuário. Então, meus irmãos, hoje eu peguei um desenho um pouco melhor aí, mas mesmo assim mesmo assim eu não sou nenhum desenhista, mas espero conseguir fazer o melhor. Então aqui é a escadaria para a entrada do santuário, certo? Aqui era onde ficava o altar, né? O altar era o local onde eles faziam sacrifícios, né? Eles pegavam os animaizinhos e faziam um sacrifício. E aqui no altar, né, para eles subirem no altar para fazer os sacrifícios, havia uma rampinha, certo? Havia uma rampa para que eles pudessem levar os animais até lá em cima, certo? Então, aqui ao lado havia os abatedouros, era onde eles, né, matavam os animaizinhos, né? Então aqui eram os abatedouros, certo? Escrevendo aba de abatedouro. Então aqui eles matavam os animais e aqui eles traziam para o altar, né, para poder ali queimar o animal e toda essa parte, né? Esse pedaço aqui no santuário era o local, né, que era o átrio dos sacerdotes, certo? Aqui era a área dos sacerdotes. Certo. Beleza. Aqui era o átrio dos sacerdotes. A partir daqui, meus irmãos, havia o local de oração dos homens, né? Então aqui era a parte onde a gente vai colocar aqui átrio dos homens, certo? Aqui era o local onde os israelitas de sangue, de pai e mãe, homens, vinham para adorar, vinham orar. Esse era o local onde só os homens israelitas podiam entrar. Ninguém mais poderia entrar. Mulheres, né, crianças, pessoas de outras nações não poderiam entrar aqui. Essa parte eles não poderiam entrar, certo? E aí, né, aqui finalizava uma parte. Obviamente, né, aqui havia uma porta e nessa porta havia uma escadaria aqui, certo? Para onde eles subiam. E aqui, meus irmãos, era outro espaço. Aqui era um outro espaço. E nesse espaço aqui tinha vários locais específicos. Aqui no meio era onde as mulheres vinham adorar, né? As mulheres. Opa. E aqui também era o local onde os gentios vinham orar, né? Mulheres e gentios. Então, né, até recordando aí o que a irmã falou, né? É nessa região onde Jesus veio e quebrou tudo lá dos cambistas, né? Onde os cambistas estavam vendendo as coisas, foi aqui onde Jesus veio e quebrou tudo. Aí tinha aqui esses pedaços, né? Aqui, por exemplo, meus irmãos, era o espaço dos nazireus. Quem são os nazireus? Dá um bom exemplo aí. Todo mundo conhece Sansão, né? Sansão, ele era nazireu, por exemplo, né? E aqui era o local onde os nazireus eram preparados, certo? Tinha um local específico onde eles eram preparados. Lembra, né, que não vou adentrar agora especificamente sobre, né, toda a conduta do nazireado, tudo que acontece, né? Mas o nazireu, ele não podia beber vinho, ele não podia se misturar com outras pessoas. Se ele fosse casar, ele deveria casar apenas com uma mulher realmente israelita, né? A gente vê que no caso de Sansão,
né, ele não poderia cortar o cabelo, né, então tem todo esse processo, ele não poderia tocar em cadáveres, né, então os nazireus eles eram assim, e aqui era o local onde eles eram preparados para o nazireado. Nazireus, Nazireus, né, e aí aqui tinham outras partes, né, por exemplo, aqui era a parte da purificação dos leprosos, né? Então aqui era onde acontecia a purificação dos leprosos. Nesse espaço aqui, certo? Aqui era onde era guardado o vinho e o óleo, certo? E aqui era onde era guardado a madeira. Perdão, minha letra feia, perdão aí qualquer coisa, mas é só para a gente poder entender mais ou menos, né? E aqui o santuário, meus irmãos, era onde ficava, né? Era onde ficava o Santo dos Santos, né? Toda essa parte onde o sumo sacerdote poderia ir lá só uma vez no ano, né? Levar a oferta a Deus. Na parte onde ficava o Santo dos Santos ninguém poderia entrar, né? Senão morreria apenas uma vez no ano. Sim, claro, com certeza. Não, não. Oi? De cenáculo? Não, irmã, não. Eu acho que não. Pra falar a verdade, agora eu fiquei um pouco perdido, mas eu acho que não. Tá, depois eu vou pesquisar certinho a diferença. Alguém sabe? Sim. Oi? Eu acho que não tem diferença não, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que é a mesma coisa mesmo, irmã. Certo? Mas perdoe até eu não saber certinho. Aqui essa parte aqui é onde ficava o lavatório. Certo? Aqui era a parte onde ficava o lavatório, onde eles se lavavam, né? Após abater os animais, após fazer ali, né, o sacrifício, tudo mais, era onde os sacerdotes lavavam, né? E aí tinha as partes aqui de entradas, né, meus irmãos? Tinham várias entradas, né? Então havia uma entrada por aqui, havia uma entrada por aqui para o templo e havia uma entrada por aqui. E essa entrada aqui, a entrada de frente, né? Entrada de frente, essa é a entrada formosa, certo? Aqui é a formosa que nós vemos falando ali. Então é aqui que esse homem coxo era colocado. Era nessa entrada aqui. E era a principal entrada para o templo, certo? Essa era a principal entrada para o templo. Então aqui eu vou até colocar ali em cima de vermelho. O templo na época de Jesus, né? Na época de Jesus e época pós Jesus, né? Certo? Então é aqui que ele era colocado, na principal das entradas ali, né? No principal das entradas para o templo. Então isso daqui é, né, um pouquinho melhor do que aquilo que eu fiz aquele dia, certo? Tá um pouquinho mais bem feitinho aí do que na semana retrasada. Então nós vemos aí que ele era colocado em uma porta, como a gente viu aí, né? No versículo de número 2 ainda, né? Diariamente a porta do templo chamado Formosa ele era colocado para pedir esmola aos que entravam. Por que ele era colocado na Formosa? Porque era a principal, era onde ele conseguiria pedir mais esmolas, né? O local onde ele conseguiria mais esmolas, né? Se ele fosse colocado aqui ou lá em cima, não eram tantas pessoas que entravam. E nós vemos que Pedro e João entraram por ali, né? E quando eles entram por ali, eles olham para este homem que era, né, aí um coxo de nascença, e eles realmente são usados por Deus para fazer um milagre na vida desse homem. Algo interessante da gente analisar antes de tudo é o quê? Que todo mundo conhecia esse homem. Todo mundo. Ele não era um rapazinho. Nós vemos aí que ele era um homem.
Para ser considerado um homem naquela época, meus irmãos, né, a gente pode entender o quê? Que ele realmente, olhando um homem, é o quê? Um homem barbado, né? Um homem já feito. Quando nós utilizamos a palavra homem, até na própria palavra aí, né? Já era um homem feito. Então todos conheciam aquele rapaz, né? Todos que passavam por ali viam ele diariamente ali. Então, realmente Deus usa Pedro e João para impactar o povo naquele momento através daquele homem, né? E a gente fica pensando assim, nossa, mas e Jesus poderia ter feito isso também, não é verdade? Jesus conhecia aquele homem. Nas passagens que Jesus teve por Jerusalém, com certeza Jesus viu aquele homem quando ele foi entrar no templo. Diz aqui a palavra que ele estava diariamente ali, que eles o punham diariamente ali. Será que Jesus não passou por ele em momento algum? Com certeza passou. Oi? Não. É outro, Bartimeu foi outro, né, outro homem. Exatamente. Esse daqui também, Bartimeu. Bartimeu foi cego. Isso. Bartimeu foi cego, perdão. Exatamente. Mas houve um coxo que Jesus curou também, né? Houve um coxo que Jesus curou. Exatamente. Oi? Exatamente. Mas o que acontece, irmã? Qual que é a ideia que eu acredito aqui? Eu acredito, assim como tudo, que esse era o momento dele ser curado. Era necessário que esse fosse o momento. Por quê? Porque era o início da igreja. E as pessoas precisavam ver algumas coisas, né? E ver algumas coisas que elas não haviam visto ainda, né? Então, se Jesus não curou ele, teve um propósito. O propósito foi o quê? Que ele fosse curado neste momento, por conta daquilo que vai dar continuidade aqui na história, né? Uhum. Em nome de Jesus. Então nós vemos o que? Se aquele cara não foi, se este homem não foi curado por Jesus, teve um propósito. E o propósito vai ficar muito claro no continuar da passagem aqui para nós, né? Então nós vemos o que? Que eles curam esse homem, né? Eles curam realmente, né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eles vão diante dele e diz o que? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E foi o momento onde aquele homem ele saiu andando, né? Eles tomaram aquele homem pelas mãos, né? Em nome de Jesus. Exatamente. Em nome de Jesus Cristo. Exatamente. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, as nossas orações devem ser no nome de quem? De Jesus, né? Exatamente. Então o que acontece, meus irmãos? Olha para você ver, versículo 9 e 10 diz aí, ó. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então as pessoas viram. Pô, o cara ele estava ali a vida inteira na porta formosa. Todo dia ele estava ali, pedindo esmola. Agora ele está andando. A gente sabe que ele sempre foi um coxo. Todo mundo sabia. Ninguém conseguiria ser levado todo dia e colocado lá durante muitos anos fingindo. Era impossível. E as pessoas agora viram. Viram aquele homem que a vida inteira estava ali e agora estava andando. Por quê? Porque ele entrou por aqui. E quando ele entrou por aqui, haviam judeus, haviam mulheres, haviam pessoas aqui. Nós sabemos o quê? Que os homens faziam suas orações e após eles fazerem suas orações, eles desciam para encontrar suas mulheres, né, para muitas vezes retornar para suas casas após este momento, né? E o que acontece? Muitas pessoas estavam ali naquele momento. E todas essas pessoas viram o que aconteceu. Podíamos dizer aqui, meus irmãos, que foram mais de 1000 pessoas que talvez viram aquele momento, né? E realmente a palavra vai nos indicar isso. Ao ponto de que, após ele ser curado, e as pessoas com certeza naquele momento ficarem em volta dele, porque isso deve ter acontecido, aquele homem saiu daqui curado, entrou aqui para dentro, né? Aqui, olha que bonitinho andando, né? Felizmente ali, bem feliz. E as pessoas que estavam aqui, né? E as pessoas que saíram daqui também, estavam aqui. E se ficaram em volta dele, aquele homem que
que estava ali, coxo, tal, a vida inteira vemos ele ali, damos esmola para ele, agora ele está andando. E aí o que acontece, meus irmãos? Pedro e João, cheios do Espírito Santo, fizeram o que naquele momento? A gente vê aí a partir do versículo de número 11, do capítulo de número 3, diz aí, ó: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, mais uma vez, Pedro ele se levanta e ele prega, né? A partir desse momento, então, Pedro ali junto àquele homem, também João estando ali, meus irmãos, eles pregam para aqueles homens, né? Naquele momento eles vão pregar para todas as pessoas que estão ali reunidas. E olha para você ver que interessante. A pregação de Pedro é uma pregação muito, muito pontual. É uma pregação que deve ser, todas as pregações devem ser assim. Pedro ele pega o quê? Ele começa citando, né, aquilo que realmente os judeus davam ouvidos, que é né, os pais da fé, né, os pais, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ele cita eles, e ele diz o quê? Depois disso, ele cita Jesus como sendo santo e justo. Ele diz que Jesus é o autor da vida, que foi morto por eles, mas que ressuscitou dos mortos, e que eles eram testemunhas dessa ressurreição, né? Após isso, eles dizem aí para aqueles homens ali que estavam diante deles, né, que mesmo eles tendo feito isso, eles fizeram isso em tempos de ignorância, né? Mas Deus, né, Deus cumpriu que todos, né, Deus pegou e fez com que tudo aquilo fosse o que? Realmente feito conforme a vontade dele. Então ele traz isso para aquelas pessoas, ele mostra realmente, né, desde Abraão, Isaque e Jacó, que todos eles apontam para Cristo. Depois ele cita também Moisés, no versículo de número 22, né, ele começa aí a citar Moisés, e ele diz que o próprio Moisés aponta para Jesus, dizendo que viria alguém após ele, que todo o povo deveria ouvir o que ele tivesse para dizer. E ele fala o quê? Que este que Moisés diz era o próprio Cristo, né?
E ele vai dizer que todos os profetas, começando por Samuel, anunciaram sobre Jesus. Né? Todos os profetas anunciaram sobre aquele que viria. Né? E esse é o ponto aí da pregação dele. E aí nós podemos ter, meus irmãos, como o ponto-chave da pregação de Pedro neste momento, o versículo de número 19 aí do capítulo 3. Que é o momento onde ele diz o quê? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está vendo? Lembra que lá ainda em Atos 2, quando a gente leu, a pregação de Pedro teve essa mesma ideia? De arrependimento de pecados, de verdadeira conversão. A melhor pregação que existe, meus irmãos, é a pregação que chama o povo de Deus ao arrependimento, à conversão, ao perdão de pecados, né? E a gente vê que as duas principais, os dois momentos em que Pedro ele prega, ele traz isso. Vocês precisam se arrepender de seus pecados e verdadeiramente entregar as suas vidas ao Senhor e se converterem de todo o vosso coração. E o que acontece, meus irmãos? Aquilo se torna um tumulto, né? De certa forma, um tumulto bom, né? Por quê? Porque muitas pessoas estavam ali naquele momento. Muitas pessoas ouviram, né, aquela pregação naquele momento. Então tumultuou. Então quando tumultuou, as lideranças ali do povo, né, viram o quê? Viram que quem estava tumultuando era Pedro e João, né? E o que acontece a partir disso, meus irmãos? Aí nós entramos no capítulo 4. Então, após esse momento, após esse tumulto que acontece, após todas essas pessoas ali reunidas, ouvindo a pregação de Pedro, olha o que acontece no capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então está vendo? O final do versículo 3, né? Quer dizer, todo o capítulo 3 e o início do capítulo 4, tudo acontece no mesmo dia, certo? Então a gente precisa entender isso, é a continuação, né, do mesmo dia. Então nós vemos aí que o que acontece? Os sacerdotes, né, o capitão do templo, os saduceus, né, todos eles, vendo esse tumulto, falam assim, isso daí está errado. Está errado porque eles estão pregando sobre esse Jesus. Meu Deus do céu, a gente já não pegou esse Jesus há pouco tempo atrás, né? A gente já não pregou ele na cruz, a gente já não fez essas coisas, esse povo não vai ficar quieto. Não vai ficar quieto, né? Não ficaram quietos. Continuaram, mesmo após Jesus voltar aos céus, eles continuaram pregando sobre Jesus. E isso continuou, né, trazendo ódio para os saduceus, para os fariseus, né? Eles ficaram ainda cheios de ódio dos cristãos, né? Da continuidade aí, né? E o que acontece? Eles prendem Pedro e João, né? Pedro e João, eles são presos por eles estarem fazendo isso naquele momento e pregando, anunciando Jesus e falando que a partir de Jesus a ressurreição acontecerá dentre os mortos, né? Mas algo acontece novamente, meus irmãos. A primeira pregação nós vemos o quê? Que eram 120. Após a primeira pregação, se tornou 3.120. Aqui Pedro vem e prega novamente. Após a pregação dele, o que acontece? 5.000. Agora já são 5.000 cristãos, né? Então nós vemos aí que em poucos dias aí, né, dentro da continuidade aí, em poucos dias, em pouco tempo, né, o que era 120 pessoas agora já são 5.120, né? E daí para mais, digamos assim, né? Então a igreja, né, através de Cristo, a igreja tendo Cristo como cabeça, tendo o Espírito Santo como, né, aquele que guia a igreja, foi crescendo de forma muito rápida, né? A igreja foi crescendo de forma muito rápida. Em 2 pregações, 5.000 pessoas já haviam se convertido ao Evangelho, né?
Então nós vemos aí que esse foi o propósito, né, deste homem, daquele coxo ser curado por Pedro e João, e não talvez por Jesus anteriormente, né? Aquilo que aconteceu na vida dele foi necessário por quê? Para que 5.000 pessoas, né, ou digamos aí, né, já tinham aí 3.000, para que 2.000 pessoas se convertessem naquele dia a Cristo Jesus. Que interessante, né, meus irmãos? Então nós vemos aí que o que acontece a partir disso. Pedro e João, eles são presos. E após eles serem presos, né, ali a gente vê que eles são presos aí já de tarde para a noite, né? O que acontece? Após isso, eles são levados diante do Sinédrio, assim como Jesus também foi levado, né? Lembra quando Jesus ele foi capturado lá de madrugada, ele foi levado ali diante do Sinédrio, né? Diante dos fariseus, saduceus e escribas, né? A mesma coisa nós vemos aqui que acontece com Pedro e João no outro dia de manhã. Então eles passaram a noite encarcerados, no outro dia de manhã eles foram levados diante do Sinédrio. Versículo de número 5 do capítulo 4. Diz aí, ó: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, fizeste o quê? Curaram um coxo, né? Em nome de quem vocês curaram esse coxo? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, tá vendo? Né? Todo o tempo o Espírito Santo agindo, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome aqui, este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado por entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, dizendo: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Então olha para você ver o que acontece no continuar, meus irmãos. Eles são colocados diante do sinédrio. O sinédrio naquele momento pergunta para eles assim: através de quem que vocês fizeram isso? No nome de quem que vocês fizeram o que vocês fizeram? Meus irmãos, algo que a gente precisa lembrar agora: esse mesmo Pedro que está sendo agora ali, que está diante do sinédrio, é o mesmo Pedro que um tempo atrás negou Jesus 3 vezes. É o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que negou Jesus. É o mesmo Pedro que realmente fugiu quando Jesus estava sendo crucificado, né? É o mesmo Pedro. Olha para você ver que interessante, né? Oi? Ele andou a vida inteira com Jesus, digamos assim, né? Ele
conheceu a Jesus, caminhou com Jesus, né? Os 3 anos ali, ele viu Jesus voltando aos céus, né? Ele caminhou com Jesus. Então nós vemos o quê? Que houve uma mudança, né? Agora, o coração de Pedro, nós vemos que ele é moldado durante esse tempo, né? Nós vemos um Pedro negando a Jesus, e aqui a gente viu um outro Pedro. Se ele era convertido, minha irmã, aí a gente tem que ir tirando aí algumas ideias, né? Ele rejeitou Jesus naquele momento, né? Pode falar, irmã. Exatamente. Negou a Jesus depois. Exatamente. Agora ele faz isso. Exatamente. É muito interessante, né, meus irmãos? A gente vê isso. É muito interessante, por quê? Porque quantas vezes isso... Quantos Pedros não existem na face da terra, né? Quantas pessoas talvez que em algum certo momento elas podem até mesmo rejeitar a Cristo, né? Mas depois serem usadas por Deus, né? Então nós não sabemos os caminhos do Senhor, né? Tem tantas e tantas pessoas que a gente pode olhar assim e falar, nossa, aquela pessoa estava na igreja, agora ela saiu, nossa, que pecador, né? Que pessoa, né, desonrada e tudo mais. Mas, meus irmãos, em vez da gente agir assim, vamos orar por essas pessoas. Talvez essa pessoa daqui a um tempo pode ser aquela pessoa que está pregando e realmente fazendo toda a diferença na cidade, no país, no mundo. Porque nós não sabemos os caminhos do Senhor. Aquele Pedro, que quando ele estava ali, né, quando Jesus foi levado diante do Sinédrio, ficou de longe olhando, e as pessoas vinham até ele e falavam, você não é um dos seguidores dele? Não, nem conheço, nem sei o que você está falando. É o mesmo Pedro que agora, ele está cheio do Espírito Santo. E quando perguntam para ele, através de quem você fez o que você fez, ele diz o quê? Tudo que foi realizado na vida desse homem hoje, desse homem coxo, a cura dele foi feita por Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós fizemos o que fizemos no nome de Jesus. E esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, o qual se tornou uma pedra angular, né? E ele começa a dizer que não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, porque não existe nenhum outro nome, né, como o nome de Jesus. Apenas pelo nome de Jesus as pessoas podem ser salvas, né? E aí é algo muito interessante, porque o versículo 3 diz que aqueles homens olham para Pedro e João, veem a intrepidez, né, a maneira como eles falam. Eles sabiam que Pedro e João eram homens iletrados, homens incultos, né? Eles eram pescadores de peixe apenas, né? Homens brutos ali, né, do mar. Não eram homens estudados, mas por eles estarem cheios do Espírito Santo, aquilo que saía da boca deles vinha de Deus, né? Vinha do próprio Deus. E aí o que eles dizem? Naquele momento os fariseus, saduceus, o sinédrio, a gente tem que fazer alguma coisa. Eles não podem ficar pregando sobre esse Jesus. Esse Jesus já não está mais no nosso meio. Eles não podem ficar pregando sobre ele não, né? Então eles falam o que uns para os outros? Não, vamos dar um jeito aí, né? Vamos ameaçá-los, né? Vamos ameaçá-los. Eles sabem o que aconteceu com Jesus, né? A gente teve poder para crucificá-lo. Talvez se a gente ameaçar eles, eles vão ficar com medo e vão parar de falar sobre ele, né? Mas nós vemos que o quê? Quando eles dizem isso para Pedro e João responde a eles como? Julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês ao invés de ouvir a Deus. O que é correto? A gente ouvir a vocês ou ouvir a Deus? Porque aquilo que a gente está fazendo, a gente está fazendo porque a gente está ouvindo ao próprio Deus. E por isso nós estamos agindo conforme aquilo que nós estamos fazendo, né? Então eles ameaçam a Pedro e João, mas eles apenas ameaçam, porque não tinham o que eles fazerem. Porque o povo estava maravilhado com aquilo que eles fizeram. E até mesmo o próprio Sinédrio provavelmente estava maravilhado, né? Pô, um homem que estava ali, né? E aí a gente chega no versículo 22 que diz aí, né? Que tinha aí 40 anos aquele homem que estava ali. Aquele coxo já tinha 40 anos. Nós não sabemos desde que idade que ele foi começado a ser colocado aqui, né, na Porta Formosa. Vamos dizer, meus irmãos, que ele começou a ser colocado com 20 anos de idade. Vamos dar aí, né, trazer essa hipótese. Então já fazia pelo menos 20 anos que todos os dias ele era colocado ali para pedir esmola.
Quem que vivia em Jerusalém que não conhecia aquele homem? Não havia uma alma viva, talvez, que não conhecia ele, né? 20 anos. Você pegar alguém aí, né? Tem aí. Quem aqui na cidade não conheceu o Nico? Sempre você viu o Nico aí pela rua, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Então são pessoas assim muito características dentro de uma cidade, né? Uma pessoa muito característica dentro de uma cidade, né? Então aquele homem era uma característica, um homem muito característico. E aquele milagre foi feito através dele, né? Então aí, meus irmãos, a gente está vendo o quê? A igreja indo para frente, né? A igreja caminhando cada vez mais e mais, obras, sinais, maravilhas acontecendo, o Espírito Santo sempre por trás de tudo o que estava acontecendo. Amém? Vamos fazer uma pausinha então, meus irmãos? Vamos ali tomarmos um cafezinho e a gente já retorna aqui, ok? Meus irmãos, para a gente finalizando aí, né? Para finalizar pelo menos esse capítulo 4, eu vou tentar ser um pouco mais, né, não vou estar lendo ponto por ponto, porque senão a gente não vai conseguir terminar o livro de Atos até o final, né, dessas próximas semanas, né? Mas o que acontece aí, ó, meus irmãos? Quando eles são soltos, né, do versículo 23 aí até o versículo de número 31, quando eles são soltos, né, quando eles retornam ali, eles fazem o quê? Eles contam para os outros cristãos, né, para o restante da igreja, o que havia acontecido com eles, né, o que havia acontecido. Naquele momento, todos ali reunidos, eles começam a orar, né, eles oram a Deus naquele momento, né? Então o versículo de número 24 nos fala isso, né? Que eles oraram a Deus ali, eles levantam as suas vozes, né, a Deus e oram diante daquilo que aconteceu, oram diante de tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que né, ali com Pedro e João. E aí, meus irmãos, a gente chega aí no versículo de número 29, que aí eu preciso lê-lo, né? Diante daquilo que eles colocaram ali diante do Senhor, uma das palavras deles foram essa, ó. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então eles, diante ali das orações, né, um ponto aí chave naquilo que eles oram a Deus, eles falam aí, diante das ameaças que nós recebemos, de tudo aquilo que tem acontecido aqui agora, né, que o Senhor possa nos dar o quê? Nos dar força, nos dar intrepidez para que a gente continue levando a palavra à frente. Está vendo? Diante das circunstâncias difíceis da vida, o que eles faziam? Senhor, beleza, aconteceu, mas a gente quer continuar, né? Então, assim, fomos ameaçados há pouco, né? Poucas horas antes nós fomos ameaçados, mas a única coisa que a gente pede ao Senhor é o quê? Intrepidez, né? Ânimo, né? Coragem, para que a gente possa continuar anunciando a sua palavra, né? E aí o versículo 30 e 31 diz aí, ó: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Né? Então é a continuidade, né? Eles pedem intrepidez, né? Coragem realmente para continuar anunciando a palavra, né? E eles entendem realmente, isso é um ponto muito chave, meus irmãos, que tudo que eles estavam fazendo, né? Todos os sinais, prodígios, as curas, tudo que eles faziam por intermédio de Jesus, né? E o final da oração deles é o quê? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha para você ver que interessante, né? Eles finalizam a oração deles e o final da oração deles é o quê? Senhor, nos dê força para continuar pregando a palavra, independente da circunstância. Após isso, olha o que acontece, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Está vendo? Mais uma vez uma manifestação do Espírito Santo no meio deles, né? Então, essas manifestações eram muito necessárias naqueles tempos, naqueles momentos, para o quê?
para que eles pudessem realmente estar cheios, né? Indo à frente, não tendo medo, não temendo. Deus queria mostrar para eles que Deus estava com eles, né? Deus queria que eles pudessem ver de forma palpável que Ele estava com eles, independente das circunstâncias. E isso fazia o quê? Com que o medo se fosse, né? Ao ponto do que eles estarem ali cheios do Espírito Santo. E a partir dali o quê? Continuar em todo o tempo anunciando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, falando sobre Jesus, né? Então olha que, né, quantos sinais e maravilhas estavam acontecendo no meio deles naquele momento, né? E aí dos versículos 32 ao versículo número 35, mais uma vez vai falar como eles agiam, né? Como eram os primeiros cristãos, né? Então a gente viu agora um pouquinho antes, aí no final do capítulo 2, né? Como eram os primeiros cristãos. E aqui a gente vê mais uma vez, né? Falando sobre, né, como eram as comunidades cristãs. E diz aí, ó: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então é assim que eles viviam, né? A gente viu isso lá no final do capítulo 2 e aqui também agora, aí no final do capítulo de número 4. Essa era a maneira como eles agiam. Alguém no nosso meio não tem algo, alguém está necessitando, alguém passa necessidade, não tem problema. Eles iam lá, vendiam muitas vezes o que eles tinham, por vontade própria. Isso não era imposto por ninguém, né? Ninguém mandava que alguém fizesse isso. Mas eles, cheios do Espírito Santo, buscavam o quê? Ajudar uns aos outros, né? Então, muitas vezes, quem estava ligado, né, de quem mais precisava eram os apóstolos. Aí o que as pessoas faziam? Eu tenho aqui eu tenho 2 terrenos, vou vender um terreno. Eles vinham, traziam, né, aquele dinheiro, né, da venda do terreno, e falavam assim: apóstolos, né, Pedro, João, Tiago, tal. Quem está precisando? Tem tal família lá, tal família lá, tal família lá. Beleza, vamos dividir entre essas famílias esse valor para que Deus possa, né, assim, abençoá-los e que eles possam se cuidar, né? Era a maneira como eles agiam. E aí, meus irmãos, para a gente finalizar hoje, a gente vai finalizar olhando aí para uma pessoa que é muito específica, e essa pessoa que vai fazer toda a diferença no continuar aí daquilo que a gente vai ver, né, no livro de Atos. Versículos 36 e 37 diz aí, ó: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então guarda este nome aí, né, meus irmãos? Guarda bem este nome dessa pessoa, porque este homem que vai fazer toda a diferença, né, no continuar daquilo que é o processo da igreja, né? O processo de crescimento da igreja, né? O fator da igreja chegar a outras nações, a outros povos, né? A igreja realmente sair ali de Jerusalém e começar a tocar muitos e muitos outros locais. Barnabé foi realmente um homem de Deus, né? E a gente vê citando ele aqui agora. Vai ficar um tempo sem citá-lo novamente, por isso que eu falei, né? Guarde bem o nome deles, porque daqui a pouco o nome de Barnabé vai voltar a ser citado mais uma vez, porque é este homem aqui que foi realmente aquele que buscou, né? E aí a gente vai conseguir entender isso com o continuar daquilo que nós fomos estudando aí em Atos, né? Mas este homem aqui é aquele que buscou a Paulo, né? É aquele que levou Paulo
as suas primeiras missões, é o homem que realmente foi muito usado por Deus para que Paulo fosse o homem que foi, né? Então Barnabé é daquelas pessoas que a gente lê na Bíblia e fala assim, quem será que é esse, né? A gente talvez esse cara aqui talvez, né, fez alguma coisinha, mas Barnabé foi um cara fenomenal. É um desses tem uma palavra específica que eu gostaria de usar, mas que eu esqueci agora. Mas é um desses improváveis, é um desses menores que fez toda a diferença. Oi? Exatamente, podemos usar esse termo também. Ninguém dava nada para ele, mas foi um cara realmente fenomenal diante de tudo aquilo que ele fez, né? Então, a gente finaliza aí olhando para a vida desse homem que vendeu um campo que ele tinha, né? E trouxe, né, o valor desse campo e depositou aos pés dos apóstolos para poder, né, abençoar outras famílias, abençoar pessoas pobres, né, abençoar pessoas que não tinham nada. Nós finalizamos hoje olhando a vida desse homem. Amém, meus irmãos? Então nós estamos olhando aí o início da igreja, né? Um passo a passo aí. E aí na nossa próxima semana eu vou tentar aí pegar os pontos principais, porque senão não vai dar tempo de olhar tudo, né? E pegando algumas partes principais, né? Sem olhar versículo por versículo, porque um dia no nome de Jesus a gente vai chegar em Atos, né? E vai olhar versículo por versículo certinho, mas ir pegando alguns pontos principais e analisando eles para que a gente consiga finalizar aí juntos o entendimento do livro de Atos, o início da igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé neste momento, né? Só para nos recordar aí, hoje às 20 horas nós temos aqui o culto da família, né? Estão todos convidados, intimados a estar conosco aqui nessa noite. Amém? Feche seus olhos, leve seu coração diante do Senhor neste momento. Oremos ao nome do nosso Deus. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por tudo que nós vivemos aqui reunidos nessa manhã. Pai, te agradecemos verdadeiramente por quem o Senhor é, pela tua santa palavra, Pai, que foi trabalhada em nossas vidas. Pai, que no nome de Jesus, tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que entendemos um pouco mais sobre o início da igreja, Pai, seja uma verdade em nossos corações. Possamos verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo, Deus. Possamos realmente, ó Deus, ir à frente, louvando ao Senhor com alegria, com temor, com singeleza de coração, assim como os primeiros cristãos, Deus. Possamos te servir verdadeiramente, Pai, honrando o teu soberano nome, Pai, caminhando, Pai, por quem o Senhor é. Guia os nossos passos, que a nossa vida seja para o Senhor. Que possamos, Deus, estar sempre e viver cheios, ó Deus, cheios do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que é o Senhor da igreja, que é aquele que realmente conduz as nossas vidas, os nossos passos. Pai, que possamos ser uma igreja realmente que glorifica ao Senhor, que caminha juntos, que olha para o necessitado, que ama o perdido, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. E todos dizem amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo em nome de Jesus.